Olá pessoal do YouTube, meu nome é Gustavo, eu sou aqui do canal Matriz CAD. Hoje vou mostrar para vocês como fazer a aplicação do fator de escala nas peças do Autodesk Inventor. Vou utilizar esse volante aqui para exemplificar os dois tipos de escala que nós vamos aprender hoje. Um é sobre como fazer a escala em peças individuais e o outro método é fazer a escala em montagens, com várias peças todas juntas. E ao longo do vídeo eu vou mostrar para vocês as desvantagens de se aplicar essa ferramenta, ok? Vamos lá. O conceito que o Inventor trabalha é o seguinte: ele não pega a peça original e aumenta ou diminui em escala. Ele apenas faz uma cópia da peça original e essa cópia que é feita uma escala em cima dela. Funciona da seguinte forma: vamos abrir um novo arquivo de peça. Neste novo arquivo, nós vamos na aba Manager. No campo Insert tem o botão Derive. Nesse botão Derive, nós vamos escolher a peça em que vamos aplicar a escala. Nesse caso, para mim, chama moldura volante. E vamos abri-la. Ao abrir a peça, aparece uma janela escrito Derive Parts. Aqui embaixo tem o fator de escala. Nós vamos, nesse exemplo, fazer para 2. Então é feito um aumento dessa peça. Caso colocamos 0,5, a peça é diminuída. Nesse exemplo vamos usar como 2. E ok. Então aqui nós já temos a peça já redimensionado o tamanho. Então vamos comparar com a peça original, que continua aqui sem perdê-lo. Dessa medida até esse plano, 150,4 milímetros. Na peça redimensionada, nós temos deste plano até este plano 300,8. É exatamente o dobro da peça original. Mais uma medida para compararmos aqui, ó. A peça redimensionada tem 20 milímetros de uma face a outra e a peça original tem 10 milímetros. Então a peça já foi redimensionada com o dobro do tamanho da peça original. Desvantagem desta ferramenta é a seguinte: podem ver que aqui no browser a peça não pode mais ser modificada. Toda aquela parte que a peça original tem de extrusão, fillet, não pode mais ser alterada na peça redimensionada. Então essa é uma desvantagem que acontece quando se redimensiona uma peça. Bom, na parte da montagem, eu vou usar aqui um outro exemplo, quando você já tem uma montagem feita. Então é possível também redimensionar todas as peças juntas ao mesmo tempo. O que é feito? É aberto uma nova montagem, é inserido a montagem dessa peça aqui, feita uma nova montagem, que nós vamos fazer a derivação da peça. Component Derive, clicamos na montagem, ele vai abrir uma aba para salvarmos a cópia. Então aqui mesmo dentro da aba onde já estão as outras peças dessa montagem, vou colocar montagem para moldura central 2, para podermos comparar a respeito com a peça original. Salvo, ele abre uma nova ferramenta, pode salvá-la. Ok. Agora, a partir desse momento, a peça já não é mais uma montagem. Vocês podem ver que já aparecem as faces, já não tem mais como separar essas três peças que estão aqui. O procedimento é clicar com o botão direito em montagem, Edit Derived Assembly. No campo Options, nós vamos trocar o fator de escala para 2, neste caso. E ok. Vamos comparar com a peça original. Nós podemos ver que daqui até aqui são 10 milímetros e dessa face até essa face são 20 milímetros. Então ela já está redimensionada.
desta face inferior até a face superior, 300,8 milímetros. Na peça original, nós temos exatamente a metade, 150,4 milímetros. Então, a peça redimensionada está com o dobro da peça original. A desvantagem no quesito montagem, de fazer a derivação, é porque você perde a separação das peças. Agora tudo isso é uma única peça. O meu conselho nesses casos é separar peça por peça e fazer o redimensionamento dos tamanhos separadamente. Depois juntá-los novamente em uma montagem. Mas caso a montagem seja muito complexa, existe o recurso de fazer o redimensionamento da montagem com todos os componentes montados, mas claro, lembrando das suas desvantagens. Foi mais uma videoaula explicativa para vocês. Peço que se inscrevam no canal se gostaram, curtam o vídeo e até a próxima.